Embora pudessem ter ido ao bordel a pé, Amélia, Maripen e Rohan seguiram na antiga carruagem. Pararam diante de um prédio simples, de estilo georgiano. Para Amélia, cujas divagações sobre aquele lugar eram emolduradas por uma extravagância pavorosa, a fachada pareceu tão discreta que chegou a ser decepcionante. Fique na carruagem, disse Rohan. Vou entrar e perguntar sobre o paradeiro de Ramsay. Ele lançou um olhar duro em direção a Maripen. Não deixe a senhorita Hathaway sozinha nem por um segundo. É perigoso a essa hora da noite. A noite está apenas começando, protestou Amélia. E estamos no West End, em meio a multidões de cavalheiros bem vestidos. Como poderia ser perigoso? Já vi esses cavalheiros bem vestidos fazerem coisas que, só de ouvir, a senhorita desmaiaria. Nunca desmaio, respondeu Amélia, indignada. Dentro da carruagem, o sorriso de Rohan foi um brilho nas sombras. Ele deixou o veículo e sumiu na noite, como se fizesse parte dela, camuflando-se perfeitamente, a não ser pelo brilho escuro de seu cabelo e pelo cintilar do diamante em sua orelha. Amélia olhou em sua direção com espanto. Em que categoria poderia ser classificado aquele homem? Não se tratava de um cavalheiro, de um lorde, de um trabalhador comum. Tampouco era totalmente cigano. Sentiu um tremor sobre as hastes de seu espartilho, ao lembrar o momento em que ele a ajudara a subir na carruagem. Sua mão estava enluvada, mas a dele estava nua, e ela sentiu o calor e as forças de seu dedo. E houvera o reluzir de uma grossa argola de ouro em seu polegar. Ela nunca vira aquilo antes. Maripen, o que significa quando um homem usa um anel no polegar? É costume dos ciganos? Parecendo pouco à vontade com a pergunta, Maripen olhou pela janela. Um grupo de rapazes usando belos casacos e cartolas passou rindo pela carruagem. 2 deles pararam para falar com uma mulher com roupas escandalosas. Ainda franzindo a testa, Maripen respondeu à pergunta de Amélia. Significa independência e liberdade de pensamento, e certo isolamento. Ao usá-lo, ele lembra a si mesmo que não pertence ao lugar onde se encontra. Por que o Sr. Rohan gostaria de se lembrar disso? Porque os hábitos do seu povo são sedutores, respondeu Maripen de forma sombria. É difícil resistir. Por que seria difícil resistir? Não consigo ver o que há de tão terrível em viver uma casa decente, ter uma renda regular e apreciar coisas como bons pratos e cadeiras estofadas. Gandhi, murrou ele, resignado, fazendo Amélia sorrir. Aquela palavra designava uma mulher que não pertencia aos ciganos. Ela relaxou as costas no forro desgastado do assento. Nunca pensei que estaria tão desesperada em encontrar meu irmão numa casa de má reputação. Mas entre achá-lo num bordel ou flutuando de bruços no Tamisa... Ele interrompeu a frase e levou as mãos aos lábios, o punho cerrado. Ele não está morto. A voz de Maripen era suave e delicada. Amélia se esforçava para acreditar naquilo. Precisamos tirar Léo de Londres. Ele ficará mais seguro em nossas terras, não acha? Maripen deu de ombros de um modo indiferente. Os olhos escuros não revelavam pensamento algum. Há muito menos o que fazer no campo, argumentou Amélia. E, com toda certeza, há menos chances de Léo se meter em uma encrenca. Um homem que deseja encrenca consegue encontrá-la em qualquer lugar. Depois de minutos de uma espera insuportável, Rohan voltou ao carro e abriu a porta com um puxão. Onde ele está? Quis saber Amélia assim que o cigano entrou no veículo. Não está aqui. Depois que Lord Ramsay foi para o andar superior com uma das garotas e conduziu a transação, ele deixou o bordel. Para onde ele foi? O senhor perguntou? Ele disse que ia para uma taverna chamada Hell and Bucket. Que maravilha, disse Amélia. Sabe chegar lá? Sentando-se ao lado dela, Rohan olhou para Maripen. Siga a St. James na direção leste. Vire à esquerda depois do 3º cruzamento. Maripen sacudiu os arreios e a carruagem passou diante de um trio de prostitutas. Amélia observou as mulheres sem disfarçar seu interesse. Como alguma delas são tão jovens, comentou, se uma instituição de caridade as ajudasse a encontrar um trabalho respeitável... A maior parte do que é chamado de trabalho respeitável é tão ruim quanto o que elas já fazem, retrucou Rohan. Ela o olhou com indignação. Acha então que uma mulher estaria melhor trabalhando como uma prostituta do que se mantivesse em um emprego decente que lhe permitisse viver com dignidade? Não foi o que eu falei. O que quis dizer é que alguns patrões são bem mais brutais do que cafetões ou madames de bordel.
Os criados precisam suportar toda sorte de abuso de seus empregadores, principalmente as mulheres. E se acha que existe dignidade no trabalho em uma fábrica, é porque nunca viu uma garota que perdeu alguns dedos cortando piaçava. Ou alguém cujos pulmões foram tão comprometidos por respirar os detritos e as poeiras de uma tecelagem que não passará dos 30 anos. Amélia abriu a boca para responder, mas voltou a fechá-la. Não importava quanto ela desejasse prosseguir com o debate. Mulheres decentes, mesmo as solteironas, não falavam sobre a prostituição. Ela adotou uma expressão de fria indiferença e virou-se para a janela. Mesmo sem voltar um olhar sequer para Rohan, sentiu que ele a observava. Estava insuportavelmente consciente da presença dele. Rohan não usava colônia nem creme perfumado, mas havia algo de sedutor em seu cheiro, algo defumado e fresco, como cravos verdes. Seu irmão herdou o título há pouco tempo, disse ele. Sim. Com todo respeito, mas Lord Ramsay não parece inteiramente preparado para o seu novo papel. Amélia não conseguiu conter um sorriso triste. Nenhum de nós está. Foi uma verdadeira surpresa para os Hatways. Havia pelo menos 3 homens na linha de sucessão ao título, antes de Léo, mas todos morreram, em rápida sequência, por causas variadas. Parece que o título de Lord Ramsay encurta a vida. E, nesse ritmo, meu irmão provavelmente não vai durar muito mais que seus predecessores. Nunca se sabe quais são os planos do destino. Voltando-se para Rohan, Amélia descobriu que ele a examinava como se fizesse uma lenta vistoria, e aquilo fez seu coração se agitar. Não acredito em destino, disse ela. As pessoas controlam seu próprio futuro. Rohan riu. Todos, até mesmo os deuses, são impotentes nas mãos do destino. Amélia o encarou com ceticismo. Como gerente de um clube de jogo, é natural que o senhor entenda tudo sobre chances e probabilidades. O que significa que, racionalmente, não pode dar crédito à sorte, ao destino ou nada parecido. Sei tudo sobre chances e probabilidades, concordou Rohan. Mesmo assim, acredito na sorte. Ele sorriu, e havia um brilho sereno em seu olhar que fez Amélia perder o fôlego. Acredito em magia e mistério, em sonhos que revelam o futuro, e acredito que algumas coisas estão escritas nas estrelas, ou mesmo na palma das mãos. Hipnotizada, Amélia era incapaz de desviar o olhar. Khan era um homem de extraordinária beleza. A pele escura como o mel de trevo, o cabelo negro caindo sobre a testa de uma forma que fazia seus dedos tremerem de vontade de ajeitá-lo. Você também acredita em destino? Perguntou a Maripen. Uma longa hesitação. Sou um Ron, respondeu. Essa era uma resposta afirmativa. Meu bom Deus, Maripen, sempre achei que fosse um homem sensato. Rohan deu uma gargalhada. É um sinal de sensatez considerar a possibilidade, senhorita Hathaway. Não ver ou não sentir alguma coisa não significa que ela não possa existir. Não existe isso de destino, insistiu ela. Apenas ação e consequência. A carruagem parou. Dessa vez em uma região muito mais decadente do que a St. James ou a King Street. Havia uma cervejaria e 3 pensões baratas em um dos lados. Do outro, uma grande taverna. Os pedestres nessa rua tinham aparência de simulada educação, esbarrando em vendedores ambulantes, batedores de carteiras e prostitutas. Uma briga estava acontecendo perto da entrada da taverna, uma mistura sinuosa de braços, pernas, chapéus ao vento, garrafas e bengalas. Sempre que havia uma briga, havia também uma grande possibilidade de que tivesse sido iniciada por seu irmão. Maripen, disse ela com ansiedade. Sabe como Léo fica quando bebe? Deve estar no meio da briga. Poderia, por gentileza... Antes que ela terminasse a frase, Maripen já fazia menção de deixar a carruagem. Espere! Exclamou Rohan. É melhor que eu cuide disso. Maripen lançou-lhe um olhar frio. Duvida de minha habilidade em uma briga? Essa é a escória de Londres. Estou acostumado com seus truques se... Rohan não terminou a frase. Maripen o ignorara e deixara a carruagem com um olhar mal-humorado. Como quiser. Continuou, saindo do veículo e postando-se ao lado para observar. Vão abri-lo ao meio, como se fosse um peixe numa banca de Covent Garden. Amélia também deixou a carruagem. Maripen sabe cuidar de si mesma em uma briga, eu lhe garanto. Rohan fitou-a, seus olhos escuros e felinos cobertos pelas sombras. Ficará mais seguro se permanecer lá dentro. Conto com sua proteção, ou não.
Querida, disse ele com uma suavidade que abafou o ruído da multidão. talvez seja de mim que a senhorita mais devesse se proteger. Ela sentiu o coração perder o compasso. Ele encarou seu olhar arregalado com um firme interesse, que a fez sentir um arrepio da cabeça aos pés. Esforçando-se para se recompor, Amélia desviou o olhar, mas continuou bastante consciente da presença de Rohan, de sua postura alerta e descontraída, da energia desconhecida escondida sob as camadas de roupas elegantes. Os dois observaram Maripen abrir caminho em meio à confusão de homens brigões, examinando algum deles. Menos de meio minuto depois, sem qualquer cerimônia, ele puxou alguém dali, usando o braço livre para se proteger facilmente dos socos. Ele é bom, Disse Rohan com certa surpresa. Amélia sentiu uma onda de alívio invadi-la ao reconhecer a forma desgrenhada de Léo. Ai, graças a Deus! Porém, seus olhos se arregalaram ao sentir um toque delicado na ponta do queixo. Os dedos de Rohan levantavam seu rosto, o polegar roçando o queixo. Aquela intimidade inesperada fez com que ela sentisse um pequeno choque percorrer seu corpo. O olhar dele, brilhante como uma chama, voltou a prender o dela. Não acha que está sendo super protetora, correndo atrás de seu irmão adulto por toda a cidade? Ele não está fazendo nada diferente do habitual. A maioria dos jovens nobres em sua posição se comportam da mesma forma. Você não o conhece, disse Amélia, com uma voz que pareceu abalada até para ela mesma. Sabia que deveria se afastar daqueles dedos cálidos, mas seu corpo permanecia imóvel, absorvendo o prazer daquele toque. Esse está longe de seu comportamento habitual. Ele está em dificuldades e... Ela interrompeu a frase. Rohan deixou que a delicada ponta de um dedo seguisse a trilha reluzente da fita do chapéu de Amélia, até o ponto onde se encontrava o laço, sob seu queixo. Que tipo de dificuldade? Ela se afastou bruscamente de seu toque e virou-se, enquanto Maripen e Léo se aproximavam da carruagem. Ao ver o irmão, foi invadida por uma onda de amor e preocupação desesperada. Ele estava imundo e ferido, mesmo assim sorria sem culpa. Quem não o conhece presumiria que não tinha preocupação alguma na vida, mas seus olhos, antes tão calorosos, estavam opacos e frios. Antigamente, Léo tinha boa forma física. Agora estava barrigudo, e a parte que se podia ver de seu pescoço parecia inchada. Ainda havia muito caminho pela frente até que se tornasse uma completa ruína, mas ele parecia determinado a acelerar o processo. Que coisa notável, disse Amélia em um tom casual. Ainda sobrou alguma coisa de você. Pegando um lenço, ela caminhou para a frente e, com carinho, secou o suor em uma mecha de sangue no rosto dele. Reparando seu olhar confuso, falou: Eu sou a do meio, querido. Ah, aí está você. A cabeça de Léo balançava para cima e para baixo, como uma marionete. Ele olhou para Maripen, que lhe dava muito mais apoio que suas próprias pernas. Minha irmã, disse ele. Garota terrível. Antes de Maripen levá-lo para a carruagem, disse Amélia. Você acha que vai vomitar? Claro que não, respondeu ele sem hesitação. Os ratos são apegados à sua bebida. Amélia jogou para o lado os cachos castanhos que caíam como fios de lã sobre seus olhos. Seria ótimo se você não se apegasse tanto a ela no futuro, querido. Ah, mas mana... Enquanto Léo olhava para ela, Amélia vislumbrou seu antigo ser, uma faísca nos olhos vazios, que logo desapareceu. Eu sinto muita sede. Amélia sentiu as lágrimas brotarem no canto de seus olhos, um nó na garganta, engolindo em seco, disse com uma voz firme. Durante os próximos dias, Léo, sua sede será saciada apenas por água ou chá. Coloque-o na carruagem, Maripen. Léo retorceu seu olhar para o homem que o segurava com firmeza. Pelo amor de Deus, não vai me deixar sob a responsabilidade dela, não é? Você preferiria mofar sob os cuidados de um carcereiro de Ball Street? Perguntou Maripen com educação. Ele seria bem mais piedoso. Resmungando, Léo se lançou em direção à carruagem com a ajuda de Maripen. Amélia virou-se para Can Rohan, cujo rosto era impenetrável. Podemos levar o senhor de volta a Jenners? Ofereceu. Será uma viagem apertada na carruagem, mas acho que sobreviveremos. Não, obrigado. Acompanhado por ela, Rohan contornou lentamente o veículo. Não é longe.
Irei a pé. Não podemos deixá-lo perdido em meio à escória de Londres. Rohan parou junto a ela, na parte de trás da carruagem, onde estavam parcialmente ocultos. Ficarei bem. A cidade não é uma ameaça para mim. Fique parada. Rohan voltou a erguer o rosto de Amélia, com uma das mãos enconcha em seu queixo, enquanto a outra deslizava pela face. O polegar tocou delicadamente a pele sobre seu olho esquerdo e, surpresa, ela sentiu que havia ali um ponto de umidade. O vento faz os olhos lacrimejarem. As palavras saíram vacilantes. Não há vento essa noite. A mão dele continuava em seu queixo, a faixa lisa do anel no polegar pressionando de leve sua pele. O coração de Amélia começara a bater com muita força. O clamor da taverna foi obscurecido. A escuridão se adensava em torno deles. Os dedos de Rohan deslizaram por seu pescoço com uma impressionante delicadeza, encontrando nervos ocultos e os acariciando suavemente. Os olhos dela estavam presos ao dele, cuja íris de um tom castanho dourado eram contornadas pelo negro. Senhora Hathaway, tem mesmo certeza de que o destino não desempenhou nenhum papel em nosso encontro essa noite? Ela parecia não conseguir respirar direito. Absoluta. E, ao que parece, nunca tornaremos a nos encontrar? Ele baixou a cabeça. Nunca. Ele era grande demais. Estava perto demais. Nervosa, Amélia tentou organizar seus pensamentos, mas eles estavam espalhados como fósforos que tivessem acabado de cair da caixa. E então, Rohan ateou fogo neles quando seu hálito atingiu o rosto dela. Espero que tenha razão. Deus me ajude se um dia eu tiver que enfrentar as consequências. Do quê? Perguntou ela com a voz fraca. Disto. A mão de Khan deslizou até a nuca de Amélia e sua boca cobriu a dela. Amélia já havia sido beijada antes, por um homem por quem se apaixonara. Na verdade, não fazia tanto tempo assim. A dor da traição dele tinha sido tão profunda que ela jurou nunca mais permitir que outro homem se aproximasse. Mas Khan Rohan não pedira seu consentimento, nem lhe dera chance de protestar. Ela se enrijeceu e levou as mãos ao peito dele. Ele pareceu não notar sua objeção. Sua boca era suave e insistente. Passou um dos braços em volta dela, levantando-a ligeiramente, enquanto apertava contra o seu próprio corpo rígido. A cada respiração, ela sentia de forma mais intensa seu perfume, a doçura do sabão de cera de abelha, com um toque de sal em sua pele. O poder flexível de seu corpo a dominava e ela não conseguia evitar entregar-se a ele, permitir que a segurasse. Mais beijos, um começando antes que o anterior tivesse terminado. Carícias secretas, carregadas de prazer e promessa. Com um murmúrio suave, palavras estrangeiras que soaram de forma agradável em seus ouvidos. Rohan separou sua boca da de Amélia. Os lábios vagaram pela curva ruborizada de seu pescoço, demorando-se nos pontos mais sensíveis. O corpo de Amélia parecia ter inchado. O espartilho sufocava o ofegar desesperado de seus pulmões. Ela estremeceu quando ele alcançou uma região mais sensível e a tocou com a ponta da língua, provocando uma sensação intensa, provocando-a como se Amélia tivesse o sabor de alguma especiaria exótica. Uma onda tomou seus seios, sua barriga e o ponto entre suas coxas. Ela sentiu um desejo irreversível de se apertar contra ele. Queria se livrar de camadas e camadas do tecido sufocante que compunha suas saias. Ele era tão cuidadoso, tão gentil. O som de uma garrafa de vidro se espatifando na calçada a despertou daquele devaneio. Não! Exclamou agora, resistindo. Rohan a soltou, as mãos apoiando-a enquanto ela lutava para recuperar o equilíbrio. Amélia virou-se cegamente e cambaleou em direção à porta aberta da carruagem. Onde ele havia tocado, os nervos ardiam de desejo, pedindo mais. Ela manteve a cabeça baixa, grata pelo disfarce fornecido pelo chapéu. Desesperada para escapar, subiu o degrau da carruagem. Antes que pudesse entrar, porém, sentiu as mãos de Rohan em sua cintura. Ele a prendeu por um tempo suficiente para sussurrar próximo à sua orelha. Latchodron. A despedida dos ciganos. Amélia a reconheceu de algumas palavras que Merry Pen ensinara aos Hathaways. Um choque íntimo a atravessou quando ela sentiu a respiração dele em sua orelha.
Não respondeu, não conseguiu, apenas subiu na carruagem e, de uma forma desajeitada, puxou a massa de suas saias para dentro, afastando-se da porta aberta. A porta foi fechada com firmeza e o veículo se pôs em movimento quando Maripen atiçou o cavalo. Os 2 répteis ocupavam seus respectivos cantos do assento. Um deles estava bêbado e a outra atordoada. Depois de um momento, Amélia ergueu a mão para desamarrar o chapéu, trêmula, e descobriu que as fitas estavam soltas. Na verdade, apenas uma fita. A outra, ela tirou o chapéu e examinou com ar perplexo. Uma das fitas de seda vermelha desaparecera, sobrando apenas um pedacinho na parte de dentro da aba. Havia sido cortada. Ele a levara. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.